Hoje nós tivemos de manhã a formatura do grupo ABC do Dinheiro, que é o grupo das crianças, que é um curso de finança para crianças. Então, naturalmente, a grande parte, ou a grande maioria, veio no período da manhã. Mas eu quero convidar você que permanece no templo para que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Esse vai ser o texto base da nossa reflexão. Livro de Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 22. Atos 17, a partir do verso 22. Que diz assim: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isto, ou fez isso, para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com injustiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: ouviremos você a esse respeito em outra ocasião. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e alguns mais. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós somos enriquecidos com essa palavra todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor, ó Pai, continue nos falando e movendo o nosso coração na Tua direção. Que o nosso pensamento sobre o Senhor mude de acordo com a revelação de quem o Senhor é para nós. Em nome de Jesus, que possamos conhecê-lo, que possamos desfrutá-lo, para que possamos anunciar as grandezas do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde a antiguidade, a filosofia ela tem buscado compreender e, de alguma forma, explicar a existência de Deus. A filosofia, de certa forma, sempre se empenhou para, de alguma forma, explicar esse movimento da vida. Sócrates, Platão, por exemplo, eles abordaram a ideia de um bem supremo, uma fonte transcendente de toda a realidade. Platão, em particular, ele sugeriu essa ideia, ou a existência do mundo das ideias, onde essa forma do bem, que pode ser uma espécie de divindade, é uma realidade imutável que está presente na vida humana.
Mas Aristóteles, por sua vez, ele apresentou a ideia do motor imóvel. Que ideia é essa? É uma causa primeira que põe todas as outras coisas em movimento. Ou seja, tem alguma coisa que existe que coloca todas as outras em um certo movimento. As outras acontecem por causa dessa. Mas quando nós entramos no iluminismo, filósofos como Kant argumentaram que Deus é uma ideia necessária para a moralidade, mas, ao mesmo tempo, ele afirmou que a existência de Deus não pode ser provada empiricamente. Deus não é alguém que pode ser provado empiricamente. E Nietzsche, por sua vez, foi aquele que causou, talvez, ou ecoaram as suas palavras de uma forma mais intensa, quando ele declarou que Deus estava morto, para dizer que, de repente, a humanidade havia superado, no iluminismo, nesse período, a sua necessidade de um ser divino, de uma divindade. Quando a gente fala sobre a nossa sociedade hoje, a gente fala que, para essa sociedade, Deus é algo que muitos negam, mas, ao mesmo tempo que negam, Deus é algo que muitos criam. Há um livro do Timothy Keller que é Deuses Falsos. Ele se chama Deuses Falsos. E Timothy Keller, ele argumenta que a sociedade contemporânea, embora muitas vezes rejeite a ideia de Deus, ela cria os seus próprios ídolos. Sucesso é um ídolo. Dinheiro é um ídolo. Relacionamentos são ídolos. A gente cria os nossos ídolos. Tem muita gente apresentando os seus ídolos, adorando aos seus ídolos. Um cônjuge pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo. Tem gente que não é nem Deus no céu e o filho na terra, é o filho no céu e o filho na terra. E tem o filho como a base de tudo. Adoram, prestam adoração aos seus filhos, à sua filha. A gente vai criando, por exemplo, hoje nós criamos os nossos próprios ídolos e a gente os chama de ídolos dessa forma mesmo. Quem são os ídolos? As pessoas que a gente idolatra. A gente defende essas pessoas, a gente dá o sangue por essas pessoas. A gente defende com unhas e dentes essas pessoas. Um youtuber pode ser um ídolo hoje do seu filho. Tem hoje uma geração que ouve mais os youtubers do que os pais. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós vamos gerando os nossos ídolos. Não, eu não tenho ídolo, eu não sou uma pessoa idólatra. Às vezes, algumas pessoas que dizem assim, olha, aliás, eu nem creio em Deus e não creio em nada. Muitas vezes essas pessoas são escravas dos seus próprios desejos. A Bíblia fala sobre isso, sobre aqueles que são escravos dos seus próprios desejos. A Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, sobre essa tendência da carne seguir os seus próprios desejos e prestar adoração para os seus desejos. Então eu vivo em função daquilo que eu quero, eu não respeito o outro, eu não tenho limites, porque o meu desejo está acima de todas as coisas. A geração de hoje. A geração mais nova tem cada vez mais se distanciado da compreensão, por exemplo, da autoridade. Você que é mais velho, talvez, aí da minha geração, até para antes, umas gerações antes, você foi, a geração que eu estou falando da minha é dos 30 anos, tá? A minha geração de 30, 32 anos. Por que você está falando que não? Eu não te trago mais da igreja. As gerações, a minha e as anteriores, a gente aprendeu que não pode desrespeitar pai e mãe. Quando eu ia para a diretoria da escola e chegava em casa e minha mãe, se ela soubesse que eu passei pela diretoria,
nem que fosse para dar oi para o diretor, eu apanhava. Ou ficar de castigo, alguma coisa acontecia comigo. Se eu respondia para alguém, eu ficava de castigo. Se eu enfrentasse alguém mais velho, se eu respondesse para minha avó, por exemplo, eu ficava de castigo um tempão. Se eu fizesse alguma coisa, nosso pai pegava. Uma vez meu pai pegou um dos meus irmãos que tinha... Você lembra aquelas plaquinhas de carro com o nome do carro? Hoje tem, mas é diferente, mas tem. Tem uma época um irmão meu, deu uns 5 minutos, ele começou a tirar as plaquinhas de todos os carros que ele via. E aí começou no bairro uma conversa, cara, estão sumindo as plaquinhas dos carros. Estão sumindo as plaquinhas dos carros. Quem está pegando as plaquinhas dos carros? Aí um dia meu pai acha uma caixa de sapato dentro do armário do meu irmão, a hora que ele abre a caixa de sapato. Estava lá Monza, Cadete, Fiat, 147. Estava tudo lá. O que meu pai fez? Meu pai colocou a caixinha debaixo do braço dele, foi de casa em casa, devolver uma por uma e pedir desculpa. Dizendo, isso não me pertence, eu peguei do seu carro e eu preciso te devolver. E eu peço para que você me perdoe, um por um. E a vergonha não permitiu que ele fizesse isso nunca mais na sua vida. Esse negócio, o que é do outro é do outro. A gente precisa respeitar. O nosso desejo não pode nos dominar. O nosso desejo não pode ser mais forte do que todas as outras coisas das nossas vidas. A gente precisa entender que não podemos ficar criando deuses para adorá-los. O povo de Israel, quando eles saem do Egito e eles começam a caminhar no deserto, a primeira coisa que eles fazem, eles ficam olhando, cadê Deus? Onde está esse Deus que mandou as 10 pragas? Não tem nenhuma imagem, não tem nada que nos remeta a Ele para que a gente possa adorá-lo. Então o que a gente faz? Vamos criar um bezerro de ouro. Vamos criar uma imagem para que a gente possa adorar. Vamos criar alguma coisa para que a gente possa servir. Essa ideia é constante na nossa mente e no nosso coração. Deus é muito distante. Eu vou pegar uma pessoa que eu gosto e eu vou colocar ela no altar e eu vou adorá-la. Eu vou servi-la, eu vou viver em função dela. E se ela sumir dessa vida, a minha vida perde todo sentido. Porque a minha vida se fundamenta nessa pessoa. Ela se tornou o meu Deus, o meu ídolo. A idolatria da sociedade moderna é uma tentativa de preencher esse vazio que só pode ser ocupado por Deus. As pessoas criam os seus deuses, a sua própria imagem. E é interessante porque os deuses que nós criamos, eles têm a nossa imagem, eles têm aquilo que a gente gosta. Se a gente gosta disso, esse Deus também gosta. Se a gente não gosta de mentira, esse Deus não gosta de mentira. Se a gente não gosta de verdade, esse Deus não gosta de verdade. Se a gente gosta de fazer brincadeira, esse Deus é brincalhão. Baal, por exemplo. Baal era um Deus festejador. Dorminhoco, beberrão. Quando Elias, ele desafia o povo e diz assim, olha, talvez Baal esteja dormindo. Por quê? Porque essa era a ideia. Baal festejou e agora está dormindo. Ninguém consegue acordá-lo. Gritem mais alto. Gritem mais alto. Façam alguma coisa. Então essa ideia de que nós criamos deuses que gostam daquilo que a gente gosta. Deus, ele é do jeito que a gente entende que ele tem que ser. A gente precisa quebrar isso na nossa vida. A gente precisa zerar algumas compreensões para a gente, de fato, conhecer esse Deus. Por que eu li esse texto? Porque quando Paulo se dirige aos atenienses, no Areópago, primeiro o apóstolo Paulo estava diante de uma cultura profundamente influenciada pelo pensamento grego. E você que gosta um pouco de história, você sabe da importância das discussões de ideias dentro da cultura grega, das discussões filosóficas dentro do pensamento grego. E Atenas se tornou o epicentro da filosofia, com escolas como a Academia de Platão, de Aristóteles. E ali você tinha dois grupos muito fortes.
Você tinha, quando você lê aqui o verso de número 18 na sua Bíblia, acompanhe comigo, diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele chega ali em Atenas e ele começa a conversar tanto com os judeus quanto com os gregos que eles estavam ali dentro da sinagoga. Porque eles tinham ali uma relação boa com os judeus, eles estavam lá discutindo. E aí, de repente, chega o apóstolo Paulo e Paulo começa a trazer a sua mensagem. Mas quando eles percebem a mensagem de Paulo, eles falam assim: a gente precisa levar você num lugar. Vai com a gente lá no Areópago, porque tem um pessoal que gosta de discutir lá. E eles levam Paulo. Então, quando Paulo chega lá, ele começa a discutir com esses dois grupos de pessoas. E quem que eram essas pessoas? Os estoicos eram aqueles que acreditavam que nós devemos viver de acordo com a razão e com a natureza. E os epicuristas eram aqueles que buscavam o prazer como o maior bem, que nós devemos viver para o prazer. É aquele povo do faz aquilo que está no teu coração. Segue o que você deseja. Faz o que você quer. Porque a gente precisa desfrutar dessa vida. Essa vida é passageira e nós precisamos desfrutar dela ao máximo. E quando o apóstolo Paulo ele olha para essa realidade, ele fala assim: olha, eu vejo que vocês são bem religiosos. Aliás, eu vejo que vocês acreditam em muitas coisas aqui. Tanto que quando eu cheguei na cidade de vocês, eu reparei que há muitos altares, há muitos ídolos. Mas eu quero falar para vocês de um Deus. Um Deus que eu reparei que vocês, inclusive, têm um altar para ele. Que está escrito: o Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que eu vim falar para vocês. Sobre um Deus do qual vocês talvez tenham uma ideia do que seja e de quem seja, mas vocês não o conhecem definitivamente de fato. Porque se vocês o conhecessem, vocês não estariam adorando a tantos outros deuses. Porque, irmãos, vocês sabem, assim como eu, que no dia que nós encontramos a Cristo Jesus, no dia que nós dobramos os nossos joelhos na tua presença, nós não passamos, aliás, nós passamos a negar qualquer outra realidade de deuses. Ele se torna o único e verdadeiro Deus, o Senhor da nossa vida. A palavra de Deus vai dizer: há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Há apenas um Deus, um Senhor, o nosso Pai, ao qual nós servimos. Não há outro Deus. Assim como não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E de repente a gente abre mão de tudo aquilo que nos é estranho a quem seja Deus. E nós servimos apenas ao Senhor. E aí quando ele olha para essa cidade, ele fala assim: vocês têm muitos altares. Vocês têm uma pluralidade religiosa, filosófica, mas eu quero proclamar a mensagem do único e do verdadeiro Deus, o Deus desconhecido. E eu quero apresentar esse Deus para todos vocês. E aí vem um desafio para todos nós. Porque o nosso chamado na vida cristã é apresentar para as pessoas quem é Deus. Nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8, que o Espírito de Deus, ele está sobre nós para que a gente possa pregar até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus é quem nos capacita. Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. O ID é para todos nós, o chamado de Deus é para todos nós. E quando o apóstolo Paulo ele fala sobre esse Deus, porque ele entende esse chamado, eu quero que você preste muita atenção sobre isso. Ele fala sobre o Deus que ele conhece. E sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente não conhece a Deus para falar sobre ele. A gente não tem ideia do que esse Deus pode fazer, por isso que a gente não fala sobre o poder de Deus para as pessoas. Se alguém vem lamentar a vida para a gente fala assim: rapaz, a vida é dura, hein? Nossa, nem me fale, tchau. A gente deixa o pessoal lá reclamando. A gente não é capaz de orar e falar assim: olha, o nosso Deus, eu conheço um Deus que ele tem um poder para te ajudar nisso aqui.
E eu quero orar por você. Fica de joelho aí, ou senta, ou faz o que for. Mas eu quero orar por você. Eu não vou sair daqui sem você receber uma oração. Eu não vou sair daqui sem você saber quem é esse Deus que pode mudar a sua vida e mudar a sua história. A gente está se tornando uma sociedade indiferente, uma igreja indiferente. A igreja cristã que olha para a dor do outro e fala, que pena. Ou que fala assim, eu vou colocar você nos pedidos de oração da minha igreja. Assim, pensa comigo. Se Deus levantou você e colocou alguém na sua frente, e essa pessoa dizendo assim, rapaz, minha vida está difícil, cara, não sei o que fazer. Gente, essa é a porta que Deus abriu para você. Sabe quando você acorda de manhã e fala assim, Deus, abre uma porta que eu quero evangelizar alguém. Aí chega alguém na sua frente e fala assim, rapaz, estou passando por um sofrimento, não sei o que fazer. Aí você fala assim, Deus te abençoe, cara. Nossa, difícil, né? A porta está aberta, entra. Entra, aí você chega à noite e fala assim, poxa Deus, eu pedi uma oportunidade para o Senhor não deu nenhuma. Não, estava lá. A porta estava aberta, eu não abri a porta, eu escancarei ela, era só entrar. É essa ideia de que a gente precisa proclamar esse Deus, mas para a gente proclamar esse Deus, a gente precisa conhecer quem Ele é. E o apóstolo Paulo, ele conta no Areópago quem é esse Deus desconhecido. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quais são as características e quem é esse Deus desconhecido, quem é esse Deus verdadeiro que nós precisamos conhecer e as pessoas que estão ao nosso redor precisam conhecer. E a primeira realidade que o apóstolo Paulo vai tratar é que esse Deus parece uma realidade simplista e eu quero trazer ela para uma ideia simplista mesmo, mas há uma realidade mais profunda por trás, de que Deus é o criador de tudo. Tudo. Quem é esse Deus? Desconhecido. Deus é o criador de tudo. E eu convido você para ler comigo o verso 24. Olha o que diz o verso 24. Diz assim. Ele fala do Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês querem saber quem que é esse Deus que vocês estão adorando? É o Deus Criador, que fez todas as coisas, e Ele domina sobre todas as coisas. Parece uma ideia simplista, mas ela faz muito sentido diante de uma sociedade idólatra, de uma sociedade que cria os seus deuses. Porque a pergunta é o seguinte, se eu tenho que criar os meus deuses, qual que é o poder desse Deus sobre a vida? Ele pode ter um poder sobre mim, mas ele não terá poder sobre a vida. Eu preciso conhecer esse Deus de uma maneira profunda, porque o poder dele não age apenas na minha vida, ele age em todos. Eu preciso parar com esse negócio de projetar um Deus que tem a minha imagem e gosta do que eu gosto. E entender que há um Deus supremo, Ele é todas as coisas, Ele não foi criado por nós, Ele existe de eternidade a eternidade. Deus não nasceu ontem, Deus não é um ser criado pelo ser humano, Deus, Ele é Senhor de toda a eternidade, foi Ele quem nos criou. Vocês estão vendo esses ídolos que vocês têm aqui? Ou seja, vocês criaram eles de ouro, vocês fizeram eles das mais variadas formas, tem deuses de pedra, tem deuses de madeira, mas eu quero dizer uma coisa para você, o Deus o qual eu anuncio a vocês, ele não pode ser equiparado a qualquer coisa, porque ele é o Deus criador, ele assenta no seu alto e sublime trono de eternidade a eternidade, ele reina. Louvado seja o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, nós não podemos manipular. Por que eu quero criar o meu Deus? Porque o meu Deus, quando eu crio, eu manipulo. Eu crio um Deus que eu posso manipular. Por que eu faço Deus em determinada forma? Porque se eu fizer Deus em determinada forma, se eu não gostar do que Ele está fazendo, eu coloco Ele aqui. Se eu não gostar do que Ele está fazendo ou não está fazendo, eu tiro Ele do meu altar. Essa ideia de que eu tenho um Deus o qual eu posso manipular.
Se eu não consigo manipular esse Deus, eu rompo com ele. Isso acontece dentro das igrejas evangélicas. Eu tenho um Deus. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu estou querendo, se Deus não está respondendo a oração do jeito que eu quero, então eu rompo com esse Deus e vou embora. E eu não vou embora da igreja, eu vou embora da minha vida com Ele. Porque eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não me aprofundo mais sobre quem é Ele. Eu crio o meu Deus, como algumas religiões criam, e se Ele não... Eu estou vendo um copo d'água aqui, né? E se eu não gostar do que Ele fez, eu ponho no copo d'água. Eu deixo de castigo. Por quê? Porque eu quero manipular o divino. Por que o povo de Israel tem a necessidade de criar um Deus? Deus enviou 10 pragas. Deus não precisou se apresentar em forma de nada. Para não falar que não foi nada, Deus ainda falou com Moisés através de uma sarça que queimava e não se consumia. E Moisés tem uma experiência linda com Deus ali naquela sarça, e Moisés pergunta para esse Deus, fala assim, quando alguém perguntar quem enviou, o que eu respondo? E o que ele diz? Diga que o eu sou enviou. Eu sou o quê? Eu sou. Mas o quê? O eu sou. Eu sou o que sou. Mas assim, é o bode, é o camelo, é o Deus boi, é o Deus vaca, é o Deus rato, é o Deus o quê? Eu sou. Não, mas é o Deus sol, é o Deus lua, é o Deus estrela, é o Deus cometa. Eu sou. Não, mas qual que é a forma desse Deus? Não é sobre forma, eu sou o que sou. E aí entra Calbart, na sua leitura maravilhosa sobre Deus, quando ele vai dizer, Deus é o totalmente outro. Eu sou aquilo que ninguém é. Eu sou aquilo que ninguém pode manipular. Eu sou aquele que pode mandar um senhorzinho com um cajado, um senhor de 80 anos com um cajado na frente do faraó. Já falei sobre isso aqui. O chefe do maior império da terra. Chega um senhorzinho de 80 anos com um cajado. Fala assim, Deus mandou o povo embora. É para você deixar o povo embora. O faraó fala, quem é você? Eu sou aquele que veio aqui em nome desse Deus para falar que é para o povo ir embora. Mas quem vai tirar esse povo daqui? Deus. E assim, e cadê seu exército? Não tem exército. Mas o que você tem? Eu tenho um cajado. E o que você vai fazer? Nada, vou falar com Deus. É Ele que vai fazer. E aí esse senhorzinho de 80 anos com um cajado na mão, ele cria a maior confusão no maior império da terra. Um senhor de 80 anos com um cajado na mão. Olha, Helder, você com um cajado na mão, o que você pode fazer, meu irmão? Não podia perder essa. Um senhor com um cajado na mão. Olha o que esse homem pode fazer, porque ele tem um exército por trás. Não, ele tem a fé, ele tem o Deus Criador que o enviou. É o Deus que envia. Quem mandou? Deus. Quem é o Deus? Eu sou o que ninguém é. Eu sou simplesmente o que eu sou. Eu não sou uma sarça que queima e não se consome. Eu sou Deus. Sabe esse Deus desconhecido que vocês têm aqui? Esse é o Deus que vocês não podem criar, porque Ele é Criador. Esse é o Deus que vocês não podem manipular, porque Ele é Senhor. E nós o servimos. É sobre isso. Foi Abraham Kuyper, um teólogo reformado, que ele disse, não há, talvez você já tenha ouvido essa frase, mas é maravilhosa, ele diz, não há
um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele, não é nosso. Tudo está em suas mãos, tudo está debaixo da sua soberania. E se esse Deus é criador, então nós precisamos mudar a nossa visão de mundo. Se Deus é o criador, então toda a criação pertence a ele, e nós devemos viver reconhecendo a sua soberania. E isso nos desafia a sermos mordomos da sua criação, buscando a sua vontade em todo o tempo. Porque não interessa qual que é a minha vontade, eu não sou Deus. O que interessa é qual que é a vontade de Deus, porque eu sou seu servo. Amém, igreja? Em segundo lugar, Deus é o sustentador da vida. Aqui, verso de número 25, olhe comigo. Acompanhe aí na sua Bíblia, o verso 25 diz assim: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, olha o que Paulo está falando. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que sustenta todas as coisas. As coisas se sustentam por causa de Deus. Por que que o céu é tão grande, tem tanta coisa e as coisas não trombam? A terra nunca trombou com nenhuma outra criação de Deus. Por que que a terra não bate nas estrelas? Por que que o sol não bate no céu? Sabe essa ideia do que sustenta tudo isso? A palavra de Deus diz, o que sustenta tudo isso é Deus. Quem estabeleceu as leis que regem o universo? Deus. Quem criou todo o céu e as estrelas e toda a forma que existe? Deus. E a Bíblia diz que Deus criou, isso é obra dos seus dedos. Esse Deus que criou todas as coisas, ele não é servido por mãos humanas, como se ele necessitasse de algo. Ele dá vida a tudo. Ele é o fôlego das demais coisas. Paulo continua dizendo justamente isso. Ele é a respiração, ele é a razão de nós não cairmos por terra, ele é o motivo da nossa existência, da nossa vida, é ele quem nos mantém vivos. É Deus. É Deus. E é interessante quando ele diz no verso 28, Paulo afirma que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. Tudo é nele. Tudo é nele. Eu quero que você saia daqui hoje muito convicto disso. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que sustenta todas as coisas. E é interessante porque a palavra que vai dizer que nele nós existimos, a palavra é esmen, a palavra grega aqui, que implica que toda a nossa existência é mantida por ele. É Deus que mantém a nossa existência. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. É por causa dele que nós temos vida. É por causa dele que nós continuamos caminhando, continuamos crendo e continuamos experimentando a vida. É por causa de Deus. E aí tem uma coisa interessante aqui nesse texto. Porque esse que sustenta a vida, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, esse Deus que vocês creem, aliás, esse Deus no qual eu creio, ele é um Deus que não habita em templos feitos, como diz o texto aí, por mãos humanas. Olha que coisa maravilhosa que Paulo está dizendo. O Deus que vocês creem, eles habitam no templo de vocês. E a gente cria essa ideia, e essa ideia vem dos tempos antigos, de que Deus ele habita em um templo. Deus só age na igreja, Deus ele só está presente neste lugar. Então você só tem reverência, você só gera uma vida espiritual nesse lugar. E fora desse lugar eu vivo de qualquer jeito. Aqui nesse lugar eu sou honesto. Aqui nesse lugar eu temo a Deus. Aqui nesse lugar eu canto. Aqui nesse lugar eu adoro, eu bato palmas. Aqui nesse lugar eu oro. Aqui nesse lugar eu leio a Bíblia. E fora desse lugar? Fora desse lugar eu vivo de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus está aqui só.
Quer pareça uma bobagem isso aqui, isso é muito sério, porque muita gente vive como se Deus só estivesse presente dentro da igreja. Domingo, cara, é fantástico. Domingo a mulher é plena. Domingo, assim, Deus está presente. Domingo a gente luta. Domingo a gente enfrenta o inimigo. Domingo a gente ora, o inimigo cai por terra. Domingo a gente marcha. Pelo Senhor marcha. Nem existe mais essa música, né? Eu sou minhas músicas aqui. Pelo Senhor marchamos. Eu vou guerrear, vou lutar, vou bater, vou destruir Satanás. Domingo, assim, eu quebro tudo. E segunda? Segunda é outra história. Segunda. Por que é outra história? Porque eu não estou na igreja. Domingo você ora com seu cônjuge, domingo você ora com seus filhos, domingo você abençoa os seus filhos. Chega domingo à noite, você está tão empolgado do culto, você chega lá com teu filho, você ora com ele, você abençoa o seu filho. E segunda? Não, segunda acabou. Gente, não acaba no domingo. Aí vem aquilo que eu falei no começo do culto, esse negócio de que eu venho no domingo para recarregar energia, para com isso. Eu preciso parar com esse negócio, não, eu venho no domingo para recarregar energia, porque a semana é difícil. Para com isso. É como, olha a ideia de que Deus está aqui recarregando nossas energias. E na semana? Na semana Deus não está. Então eu preciso, extrair tudo que eu posso no domingo para poder ter alguma coisa na semana. Porque na semana Deus não está. Mentira! É mentira da nossa mente, é mentira da nossa cultura, porque Deus está todos os dias presente nas nossas vidas e Ele vai recarregando a nossa bateria. E quando a gente vê uma dificuldade, a gente vê um milagre, e aí a gente sai todo empolgado dizendo Deus é Senhor. E aí quando eu chego no final de semana na igreja, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero contar o testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito na minha semana, porque Ele está presente todos os dias. Amém, igreja? Ele não está aqui só. É igual aquela historinha antiga. Aquela história, já ouviu essa história, mas eu vou contar de novo. Eu adoro contar história repetida. Quem me conhece sabe que eu adoro contar história repetida. Esse dia eu fui contar a história para meu filho falou, pai, já é a quarta vez que você conta essa história. Eu falei, já contei? Ele falou, já. Eu vou contar de novo, fica tranquilo. Você nunca mais vai esquecer dessa história. Um dia você vai contar para alguém. Mas a historinha é conhecida. Do menininho que um dia chegou na igreja. Levou a mala dele, a mochila, cheia de roupa. O pastor falou assim, o que está com essa mochila aí? Vai para algum lugar? Ele falou, vou ficar aqui na igreja, pastor, quero morar aqui. Eu já contei, lógico que eu já contei. Lógico que eu já contei. Vocês estão me contar outra. E aí o menininho fala, vou morar aqui. O pastor fala, por que você vai morar aqui? Gosta tanto da igreja assim, é tão crente, menininho bom, né? Já pensou, seu filho falando, quero morar na igreja, menino bom, menino crente, menino que serve ao Senhor. Ele falou, não, pastor, eu quero morar na igreja porque em casa em casa é os demônios agindo lá, meu pai briga com a minha mãe o tempo todo, grita com a gente o tempo todo, mas quando a gente está na igreja, trata a gente tão bem, que eu quero morar na igreja. Guardem essa história. Guarda essa história, não vai esquecer. Porque assim, de fato, aquilo que a gente é aqui e que a gente vive aqui, a gente vive lá fora. Culto é lugar em que a gente se reúne para cultuar, para adorar, para celebrar, para cantar, para viver essa fé. E lá fora é o lugar que eu experimento a graça, o poder de Deus. Que eu sou ali alimentado pela palavra de Deus, porque a minha Bíblia eu não tenho que ler só na igreja, eu leio na minha casa. Para com esse negócio de eu só leio a Bíblia domingo, depende do que o pastor vai pregar. E se o pastor nunca pregar esse texto, você vai morrer sem conhecê-lo. Olha que lastimável. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele está aqui sustentando todas as coisas, Ele está aqui falando, Ele está sustentando a sua semana, Ele está sustentando a sua família, Ele está sustentando a sua vida, Ele está lá. E terceiro e último lugar, para a gente já caminhar para o encerramento, porque Paulo vai dizer, no final, sobre um julgamento. E a terceira ideia que eu quero trazer para você sobre esse Deus é que Deus é o juiz redentor da humanidade. Deus é juiz. E quando Paulo
fala sobre isso. Essa ideia é muito importante para essa turma. Porque gente que vive pelo prazer esquece a responsabilidade. Você tem ali seu filho de 4, 5 anos, ele está brincando. Você fala assim, filho, vai tomar banho. Não, não quero. Você fala assim, filha, vamos lá para casa porque já está tarde. Não, não quero, estou brincando. Criança é assim, criança não quer ir embora. Criança assim, criança quando está divertida, ela gosta do ambiente, ela não quer ir embora. E ela tem a capacidade de chorar porque ela não quer ir embora. Então quando seu filho é pequenininho, ali nos 3, 4 anos ele não quer ir embora, ele chora. Quando o filho é pequenininho vai na casa do vô e da avó. Vocês que são pais sabem disso. Aí fala assim, filho, vamos embora. Ah, não quero. Não quero, deixa eu ficar mais. E quando a gente deixava nossos filhos dormirem na casa do vô e da avó? Na hora de ir embora, eles não queriam, mas nem morar com a gente. Pode morar com o vô e com a avó? Não pode. Por que você quer morar com o vô e com a avó? Por uma questão óbvia. Pode tudo na casa do vô e da avó. Só que assim, a Lu sabe disso, depois para colocar no eixo é 1 semana. Demora 1 semana para acertar essas crianças aí. Para eles pararem de ficar chorando porque quer tudo. Para eles obedecerem de acordo. Vai tomar banho, não quero. Pô, já vamos conversar de novo sobre isso. Porque na casa da avó não precisava. Eu fui líder de um acampamento uma vez com adolescentes. Eu era jovem. Fui líder de um acampamento que os meninos, eles ficaram 1 semana sem tomar banho. 1 semana sem tomar banho. Eu falava, gente do céu, cara, vai tomar banho. Eles falavam assim, não vamos. Ah, minha mãe não está aqui. A mãe não está aqui, o pai não está aqui. E eles ficavam assim, tirando uma de quem estava mais fedido. Ué, o que é isso? Coisa de adolescente. Que não tem responsabilidade. Se na minha vida eu vivo ao bel prazer e faço apenas aquilo que é prazer meu, se a minha filosofia de vida é fazer apenas o que eu quero e me entregar aos meus prazeres, a pergunta é, quais são as minhas responsabilidades diante disso? Homens que são criados como meninos mimados e vão crescendo, fazendo filho em tudo que é canto. Aí você fala assim, quantos filhos você tem? Ah, tem uns 10 filhos aí, de 4, 5 mulheres diferentes. E aí? Conhece algum? Porque assim, tem pais que nem falam com filhos. Tem muitos pais que não falam com filhos. Aí você fala, qual que é a responsabilidade desse cara? A falta de responsabilidade da criação. A falta de responsabilidade sobre aquele que você gerou, a falta de responsabilidade sobre as coisas da vida, a falta de responsabilidade sobre a família, homens que não têm responsabilidade sobre a sua própria casa. Os filhos não respeitam. Aliás, os filhos têm vergonha dos pais porque os pais fazem a família passar vergonha. Aí, de repente, uma geração como essa, ela precisa ter uma noção. Quem é esse Deus? Deus é o juiz. E um dia Ele estará sentado no seu tribunal para julgar todas as coisas. E você será responsabilizado por quem você foi e pelo que você fez. A vida não é uma brincadeira. Você colocou seu filho no mundo, você colocou sua filha no mundo. Vai cuidar dele. Vai saber do que ele gosta. Vai saber quem são os amigos e as amigas da sua filha. Vai lá entender do que a sua filha gosta, vai lá conversar, vai entender quais são as dores dos seus filhos. Vai entender qual que é a realidade do outro. Ouve a sua esposa, eu quero falar para os homens agora, ouçam as suas esposas. Conheçam a realidade das suas esposas, saiam com as suas esposas. Tem homem aqui que eu não vou nem perguntar quanto tempo você não sai com a sua esposa. Vai comer um pastel na feira. Quizá para ir num restaurante, com uma velhinha no meio. Já pensou que maravilha? Para comer um risoto, um filé mignon. Você que está com fome agora, está pensando no risoto com filé mignon. E eu estou dizendo para você, irmão,
a gente precisa assumir as responsabilidades. Porque um dia nós seremos julgados. Paulo ele vai dizer: não tenham em conta os tempos da ignorância. Agora eu anuncio a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque Deus é justo e Ele estabeleceu um dia em que Ele julgará o mundo com a justiça por intermédio de Jesus Cristo. E o termo usado aqui para arrependimento, o termo aqui é o metanoia. O termo aqui que foi traduzido pela palavra arrependimento, no capítulo 30, no capítulo 30, olhe comigo, capítulo 30 aqui, ó. O texto diz assim, nessa aqui. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. A palavra aqui é metanoia, você já ouviu essa palavra em vários momentos. O que significa metanoia? Mudança de mente. E agora eu quero que vocês mudem a mente de vocês. E aí quando Paulo fala sobre isso, ele fala então da ressurreição de Cristo Jesus. Que por intermédio daquele que morreu e ressuscitou, nós seremos julgados. E quando o apóstolo Paulo fala isso, as pessoas fecham seus ouvidos e dizem assim, sobre isso a gente fala em outro momento, agora pode ir embora. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai embora e algumas pessoas se arrependem e passam a crer em Jesus Cristo. Quem é esse Deus? Eu preciso conhecer esse Deus. E a pergunta é, como que eu conheço esse Deus? E eu quero trazer uma resposta para a gente concluir essa mensagem. Para conhecer a Deus, a gente tem duas fontes. Dentro da teologia, a gente trata como revelação especial e revelação geral. Qual que é a revelação geral? Deus, ele se revela a toda a criação. Aliás, Deus se revela a todas as pessoas na criação, através da criação. O salmista, ele declara isso no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Se eu olho para os céus com o coração aberto, eu não tenho como não ver as mãos de Deus. Deus, ele se revelou através da criação para todos nós. Lá em Coríntios, a Bíblia diz que a criação geme, a criação clama. Porque a criação, ela apresenta o Criador. A criação, ela apresenta a glória do Criador. E quem olha para a criação com o coração aberto não tem como não ver o Criador. Mas Deus, ele também se revela através da sua palavra. E é uma revelação especial. E a revelação especial é a revelação de Deus em Cristo Jesus. Se você quiser conhecer a Deus, conheça a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o próprio Jesus. E como disse Agostinho, tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso fazer a Deus conhecido. Feche os seus olhos, vamos orar.